Eu, Conceição Reis, sou fisioterapeuta, me formei na USP em 1975, sou da turma de 75, e andei um pouco pela físio, sempre com essa marca da influência que eu tive dentro da universidade, do movimento sanitário, né, da reforma sanitária, porque eu fui presidente do meu diretório acadêmico por 2 gestões e eu trabalhava muito unida ao diretório da medicina. E, com isso, a gente, então, recebia muita influência do pessoal da medicina social, professor Guilherme, professora Cecília Donângelo, que levavam a gente numa viagem que eles chamavam uma pesquisa sanitária. Eles preparavam a gente com um questionário muito longo que a gente aplicaria em crianças daquela comunidade que a gente fosse visitar. E nas férias eles nos levavam para Vale do Jequitinhonha, Vale do Ribeira, cidades bastante carentes. Eles faziam contato com a prefeitura nos recebia, dava abrigo, a gente levava sleeping, dormia dentro das salas de aula, porque a gente ia nas férias. Também eram férias escolares, né? E aí eles davam merenda para a gente, davam comida, a janta da noite e o café da manhã, e a prefeitura nos cedia um caminhão que nos levava para a zona rural e a gente pegava crianças de escolas rurais e pegava essa criança, a acompanhava até a casa dela e aplicávamos o questionário com os pais. Na verdade, um grande objetivo deles, nós estávamos em plena ditadura, eles tinham o grande objetivo, eu entrei em 71, né? E eles tinham o grande objetivo de que a gente entrasse em contato com as condições que viviam o povo brasileiro, né, nessas cidades. Porque até hoje deve ser assim, mas está, né, mudando um pouco o perfil aí com a chegada do ProUni, mas quem entravam lá eram pessoas, né, profissionais, alunos, né, vindos de turmas, pais médicos, a grande maioria das turmas da medicina, né? E mesmo na fisioterapia, pessoas diferenciadas que tinham condição de fazer um bom cursinho, uma boa escola e entravam na USP, né? Então, eles queriam que a gente entendesse que a realidade não era só a nossa, de classe média, média alta, né, e até alta, mas que existia muita pobreza no Brasil. E ali a gente ia tomando contato de que o Brasil estava campeão de mortalidade infantil, campeão de acidente de trabalho, uma série de problemas que o Brasil enfrentava na área da saúde e que a gente desconhecia totalmente. Então, eles nos punham em contato com essa realidade de uma forma muito interessante, porque era uma viagem super agradável, onde havia um grande entrosamento dos alunos da medicina com os da fisioterapia e terapia ocupacional, e a gente dava, né, devolvia para a prefeitura um estudo sanitário das condições deles, que as prefeituras nem tinham muito interesse em sua maioria, mas recebiam, né, porque era a Faculdade de Medicina da USP e tudo, eles se valiam desse nome e a gente conseguia, então, muita coisa. Mas era muito mais para o enriquecimento dos estudantes, né? E ali eu aprendi demais na vida, muito, que eu carreguei pela minha vida essa marca de querer lutar por um sistema de saúde diferenciado do INPS, que é o que a gente tinha naquela época, né? Eu me formei e entrei para um centro de reabilitação do INPS, onde era uma equipe multidisciplinar que atendia pacientes de acidente de trabalho. Esse centro de reabilitação foi criado porque o Brasil tinha um excesso de acidente de trabalho na época, né? E então tinha esse atendimento, mas era uma equipe bonita, a proposta teórica do trabalho era muito linda. Ali também eu tive uma chance muito grande de ter mais contato com a população carente, esses trabalhadores que se acidentavam, entender as causas desses acidentes, que muitas vezes eram falta de sono, falta de alimentação adequada, né? Então, com isso, fui amadurecendo e eu continuava tendo reunião, mesmo depois de formada,
com o pessoal da medicina social lá da USP. E então fui me criando dentro dessa filosofia. Andei um pouco pela fisioterapia, trabalhei em várias clínicas, tive uma chance de trabalhar em Portugal por 2 anos, numa clínica de reabilitação em Leiria, uma cidade de Portugal, e fiz muitos cursos lá. Quando eu voltei de Portugal, estava tendo concurso para a PUC de Campinas, para professor de fisioterapia. E foi então que eu me candidatei e passei nesse concurso e comecei então a ministrar aulas no curso. Eu entrei pelas disciplinas de neurologia adulto, que era uma especialidade minha, me especializei no método inglês chamado Bobat, para adulto, que era bem raro quem tivesse essa formação no Brasil. Então, eu entrei por conta da neuroadulto e também por conta da saúde coletiva. Na época, a gente chamava fisioterapia preventiva. Então, eu ministrava essas 2 disciplinas teóricas e, na prática, eu dava estágio em neurologia. Eu tive um desentendimento grande dentro do hospital, dentro desse estágio de neurologia, porque aconteciam algumas coisas que me indignavam lá dentro do hospital. Fiz um documento muito grande de protesto junto com os alunos e isso me levou a receber um convite para sair do hospital e ir para o estágio de unidade básica de saúde, que me alegrou demais. Eu nem sabia que a Fisio poderia ter um estágio nessa área, mas eu acho que eles queriam mesmo me manter longe do hospital. E aí, então, eu caí no paraíso, que eu fui para esse estágio da Fisio na atenção primária. Eu já trazia comigo toda essa história de querer muito trabalhar com a população, né? Porque vinha dessa formação da medicina social, da saúde coletiva, e então já comecei a traçar ideias para desenvolver dentro desse estágio. Eu participei na PUC, e aí fui entendendo, né? Porque eu entrei em 85 na PUC, eu fui entendendo que a PUC era pioneira nesse tipo de estágio. A USP não tinha, me informei com a Unicamp, eles não tinham esse tipo de estágio. Então, eu achei incrível poder estar participando daquele tipo de estágio naquele momento, né? E as reuniões continuavam do pessoal da reforma sanitária, a gente preparando nossa ida para Brasília. E eu comecei a inventar. Tinham 2 professores que davam estágio em unidade básica, mas eu percebi que eles não tinham a menor visão. Eles tinham um trabalho dentro de uma salinha e nessa salinha eles faziam atendimento de fisioterapia. Tinham 2 aparelhinhos lá dentro e eles atendiam alguns pacientes que tinham basicamente dor lombar, né? A maioria, um ou outro caso de neurologia, e um ou outro de reumato. Mas a grande maioria eram pacientes ortopédicos que eles atendiam nessa salinha. Então, na verdade, eles tinham um mini ambulatório dentro da unidade básica. E eu já achei aquilo estranho, né? Porque eu já tinha visto com a medicina a proposta que se tinha dentro de uma unidade básica e que era bem diferente de fazer um atendimento ambulatorial. Então, eu fui procurar as escolas do bairro, fui tentar mapear, né, o território e fui procurar as escolas públicas que tinham no bairro, as creches, se tinham fábricas, né? E comecei a buscar pontos onde a gente poderia atuar como fisioterapia. Rapidamente eu vi que a gente podia fazer saúde do escolar, né? Trabalhar com prevenção postural e até com psicomotricidade com as crianças da escola. Eu tinha formação numa massagem infantil indiana, que é a massagem Shantala, a massagem ayurvédica infantil, e já me propus a fazer essa massagem e estimulação motora nas crianças com algum atraso motor dentro da creche. Eu fui vendo uma série de coisas, né, dentro da minha formação da fisioterapia, que era bem grande, já tinha trabalhado por 10 anos, trabalhei nesse centro de reabilitação em Portugal, andei por Portugal, Espanha, sul da França, já tinha visto bastante atuação da fisioterapia, não em unidade básica, mas na própria reabilitação. E eu fui buscando nesse território
que, em princípio, entrei no Centro de Saúde do Ipauçurama. A PUC tinha 3 centros de saúde que ela atuava, né? O Ipauçurama, o Integração e o Balão do Laranja, que é o Pedro de Aquino. Então, eu comecei atuando no Ipauçurama, foi a primeira solicitação, porque lá não tinha professor, nos outros 2 tinha. E fui tentando fazer a cabeça de meus colegas, ver se eles topavam ampliar esse trabalho, a gente ir para atendimento domiciliar, ir para as escolas, para as creches, para as fábricas do bairro, ONGs que tivessem no bairro, e fazer grupos, né, de atendimento, não ficar nesse atendimento individual, grupos preventivos, né, e trabalhar com familiares de hipertensos e diabéticos, com os próprios hipertensos e diabéticos, fazer grupo de postura, né, de trabalho postural, de coluna, e da própria neurologia, né, os casos mais antigos, a gente abrir vaga no individual para os novos e trabalhar os antigos em grupo. E foi bem difícil, meus colegas não tinham essa visão, não estavam abertos para esse tipo de visão, acharam que não tinha a ver a gente fazer isso, que não era, que a físio até não participava, né, da equipe mínima. Falei, bom, não participa hoje, mas tem uma proposta, tem um paideia chegando, né? Tem uma proposta de ampliar o número de profissionais aí. E a gente já sonhava com alguma coisa que fosse um NASF um dia, né? Não era essa a ideia no momento, mas a gente já sonhava de ampliar essa equipe mínima dentro dos trabalhos aí do pessoal da reforma. Então, a gente começou esse trabalho e eu recebia 8 alunos, então eu tinha plenas condições de dividi-los. Eu punha 2 em cada área. Punha 2 em atendimento domiciliar, 2 em atendimento de fisioterapia, fazer os primeiros atendimentos ali preventivos ou mesmo terapêuticos, mas com a proposta de encaminhá-los para um ambulatório, e 2 faziam grupos dentro da unidade, e 2 iam para o que eu chamava de extramuros, né? Então, eles iam trabalhar com escola, com creche. A Pirelli era da nossa área de cobertura, a indústria Pirelli, trabalhamos muitos anos com ela. Então, a gente foi crescendo esse trabalho. Isso assustou assim um pouco o pessoal do meu curso, que não esperavam esse tipo de atuação, né? E também foi uma surpresa para o próprio pessoal da medicina, que não conhecia essa atuação da fisioterapia. Então, nós crescemos muito, tivemos muito apoio dos docentes da medicina, da odonto, né, da enfermagem, e com isso eu fui crescendo esse trabalho. Em 86, eu tive um congresso da fisioterapia no Recife, e de lá eu fugi, fui pedir a saída para a PUC pelo congresso, mas de lá eu dei uma fugida, porque a gente já estava preparando, em 86, a invasão de Brasília, para a gente tentar, né, entrar na 8ª conferência, que sempre foi fechada até a 7ª, né? Só participavam os VIPs, então eram só ministros, secretários e diretores de hospitais, né? E a população queria participar. Então, o Sérgio Aroca, grande Sérgio Aroca, presidiu a 8ª conferência e conseguiu mexer os pauzinhos para que a gente, então, participasse. E aí eu fugi lá do Recife, fui para Brasília, porque já tinha o grupo que eu ia encontrar para a gente tentar brigar pela participação na 8ª conferência. Foi uma emoção muito grande, né? Quem viu sabe. A 8ª conferência foi uma explosão de emoção, que a gente vinha saindo daquele sufoco, né, de anos de ditadura ferrenha, com sonhos que nossos colegas que foram exilados políticos em outros países trouxeram tantas ideias, né, de coisas que a gente podia fazer, e mandavam, enquanto exilados, mandavam muita ideia de coisas que a gente tinha que propor para uma medicina mais avançada, para uma saúde mais ampla, né? E então a gente já tinha esse preparo, né? Eles já traziam conhecimento de alma ata e dessas informações dos colegas, então a gente tinha um sonho, né? Com
mais de 300 propostas que a gente levou para a 8ª conferência, e foi uma grande emoção a gente ver que muitas foram retiradas, mas passou as principais que a gente queria, né? Que estavam ligadas à universalidade do SUS, né? Que era nosso grande sonho, a equidade, a integralidade e, principalmente, a participação social, né? O controle social, que era um grande sonho nosso. Quando a gente viu que aquilo passou, foi uma alegria muito grande. Então, eu participei só 2 dias, né, da 8ª conferência, depois voltei, porque acabava o meu prazo de poder sair da PUC, não cheguei a ficar até o fim, mas vivi aquela emoção. Eu fui a única fisioterapeuta, já pesquisamos aí pelo meu conselho, fui a única fisioterapeuta a participar em 86 da 8ª conferência, por conta de toda essa história que eu trazia da medicina social da USP, né? E do movimento da reforma, que participei de várias reuniões. Então, foi com muita alegria que eu, mais esperta e mais ativa ainda, voltei com mais coragem de luta, que meu departamento era meio fechado para ideias mais abertas dentro da fisioterapia. Com mais vontade de luta, eu voltei para dentro do departamento para levar tentar um uníssono, né, no estágio de unidade básica de saúde, porque eu fazia aquele estilo, os próprios professores da medicina começaram a cobrar dos outros colegas um estágio mais amplo, né, que pudesse também fazer domicílio, eles estavam vendo grande resultado, e fazer grupos, né, como eu fazia. Então, foi pressionando um pouco os colegas, em algum momento até se retiraram, porque não estavam mesmo afim, e já havia uma demanda grande, uma pressão grande da própria população para a gente abrir o estágio e começar a fazer esse tipo de atendimento mais ampliado, né, mais com as visões das bandeiras do SUS, né, dos princípios e diretrizes, depois da 8ª. E a partir de 88, então, a gente tem, depois da nossa Constituição, a gente tem carta aberta para fazer uma série de coisas que eu fazia bem empurrado no começo, mas a partir de 88, então, passamos a ter esse apoio legal e a coisa melhorou muito, né? Principalmente para mim, frente ao meu departamento, que não tinha uma visão muito ampla né? Eu comecei a disciplina de fisioterapia preventiva com a mudança curricular que teve lá, em 86, e eu que comecei a disciplina. Eles não concordavam muito com o programa que eu propus, eles me apresentaram que eu contrapropus muita coisa, mas depois de 88 eu pude reformular esse programa e conseguir melhorar a visão do aluno que chegava para a unidade básica, né, para o estágio de unidade básica. Por muitos anos eu ministrei essa disciplina, que o nosso aluno não tinha muito como aplicar, porque não havia contratação de fisioterapia dentro da unidade básica de saúde, era sempre a equipe mínima ou ampliada, nós não participávamos, mas a PUC trouxe essa chance maravilhosa para a gente, de todos os cursos da área da saúde, que ela teve inicialmente essas 3 unidades básicas, que foram, né, ela tinha 4, na verdade, que muito depressa passaram para 3, mas elas eram nas imediações do campus 2 da PUC, e elas iniciaram esse trabalho multidisciplinar, né, de docente assistencial de todos os cursos, poderem levar seus alunos para estágio dentro de unidade básica. E dividiam nossos alunos entre essas 3 unidades. Então, isso foi um privilégio muito grande que nós tivemos, que a PUC nos proporcionou, da gente poder. Eu conversava com meus colegas, eu tinha colegas, né, de docência na USP, né, na minha casa, na São Carlos, eu tinha muito contato, na UEL, e eu via que nenhum deles tinha um estágio em atenção primária, né? Nenhum deles estavam na unidade básica. E nesse ponto nós fomos pioneiros, né? E eu até passava muita ideia para eles do que eles tentarem pedir esse estágio na universidade deles e o que eles poderiam fazer, né? E
ficavam encantados de ver quanta coisa a gente podia fazer junto à população. Então, foi um prazer muito grande participar da 8ª conferência. Foi um prazer imenso a hora que me expulsaram, entre aspas, né, do hospital da PUC, e eu fui, então, para a unidade básica, e eu substituí colegas, né, que foram para mestrado, então eu pude andar um pouco nas 3 unidades da PUC. Eu fiquei, meu maior tempo, nos 36 anos que eu fiquei, foi no Ipauçurama, mas eu fiquei 2 anos no Integração, logo, acho que meados de 90, fiquei 1 ano no Balão do Laranja, no Pedro de Aquino, e depois eu voltei ao Integração com aulas práticas, com outra mudança curricular que a gente teve. A gente começou com aulas práticas de saúde coletiva no 3º ano, e aí eu consegui que essas aulas práticas fossem dadas na unidade básica. Então, eu volto a atuar no Integração e no Ipauçurama com aula prática. Então, assim, foram momentos muito ricos, né, da possibilidade de eu conhecer essa população toda e de poder ajudá-los, né, porque eles não tinham ainda essa fisioterapia com visão mais ampliada. Então, aumentou muito o número de atendimentos que a gente fazia na fisioterapia, e começaram, a partir de 95, 96, eu fiz meu curso de especialização em saúde pública, em 95, eu acho, não lembro bem agora, na Unicamp, né? Fiz 1 ano de especialização lá na saúde pública, e isso me fortaleceu mais ainda. Eu criei mais base, né, para os atendimentos que eu fazia e para o meu tipo de estágio que eu fazia. Comecei a escrever propostas da fisioterapia nessa área e fui dar muita palestra em muitas universidades onde eu falava sobre isso. Então, no Nordeste, começaram contratações de fisioterapeutas dentro do programa de saúde da família. Acho que foi a partir de 98, mais ou menos, o Nordeste começou a contratar. Bahia contratou, Pernambuco contratou. Então, foi uma vitória muito grande, uma alegria muito grande que a gente teve esses profissionais contratados pela prefeitura, né, pela Secretaria de Saúde. E outro ponto muito importante, né, que foi um ganho para mim muito grande, foi o trabalho multidisciplinar, né, que a gente tinha dentro da unidade básica, porque, como todos os cursos estavam presentes, a gente podia trocar muita informação e muito tipo de atendimento, né, que a gente fazia em conjunto, principalmente o domiciliar e os de grupos. Então, foi uma experiência bastante rica isso. A medicina fazia reuniões clínicas, né, com os alunos, e rapidamente eu comecei a participar e foram chamando as outras áreas também. Então, esse momento era riquíssimo, onde a gente pegava, por exemplo, a diabetes, íamos discutir diabetes naquela semana, eram reuniões semanais. E então a físio preparava, né, a medicina preparava a parte clínica da diabetes, a farmácia entrava com a medicação, explicando a medicação, a nutrição falando da alimentação, a físio falando da importância do exercício, a odonto falando dos cuidados, né, da dentição do diabético. Então, eram reuniões riquíssimas, onde a gente trocava informação e nos empoderávamos, né, de todo esse conhecimento multidisciplinar que era muito importante para a gente. Além dessa reunião dos profissionais, a gente ia também para as reuniões, porque aí começa, né, a entrar a humanização do SUS, né, a coisa foi crescendo ano a ano, depois da nossa Constituição, e principalmente a partir de 90. Então, a gente começa a ampliar nossos conhecimentos aí dentro, e começa o processo de humanização, e a gente começa a discutir as bases, né, o princípio de ambiência, de projeto terapêutico singular. Então, a gente começa a discutir nas reuniões da unidade básica mesmo, que eram mensais. A gente começa a eleger pacientes mais graves, que a gente ia pôr em discussão multidisciplinar. Então,
E a minha experiência dentro dessas unidades foi muito rica. A própria prefeitura ficava encantada, né, de ver que a gente tinha toda essa experiência e, em muitos momentos, nos convidavam para ir conversar com outras unidades básicas que não tinham a multidisciplinaridade como tinham as que a PUC foi precursora. Depois, a prefeitura foi encampando essas unidades, essas 3 unidades que inicialmente foram da PUC, né? Ela alugava casa nesses bairros, que depois, então, foram construídas unidades de saúde pela prefeitura, e a gente, então, começou a parceria, né? Mas antes eram unidades que eram totalmente tocadas pela PUC, com médicos, né? E os docentes, né? E os docentes de cada curso, mas tinham também os profissionais contratados pela PUC, da medicina, da enfermagem, dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares de enfermagem na época, né? Que eram os agentes comunitários. E então a gente aprendeu muito com essa multidisciplinaridade do centro de saúde escola que a gente tinha, né? E com a docência assistencial. E foi uma coisa muito boa, porque era um pessoal de cabeça muito aberta, já das unidades básicas, e tinham muito interesse nessa multidisciplinaridade e ouviam com atenção a cada profissional. Então, foi um momento muito rico que a gente pôde viver nessas unidades. Meus colegas de outras universidades, da USP, de São Carlos, da UEL, babavam de saber a minha experiência, né? E tudo que eu podia levar para eles de informação nesse sentido, porque eles não tinham ainda esse tipo, né? Eles já estavam começando com disciplinas teóricas de física preventiva, física e saúde coletiva nas reformulações curriculares, mas eles não tinham na prática a atuação, né? A própria USP demorou muito de ir para unidade básica com docência assistencial. Então, foi uma riqueza muito grande que eu pude viver. E então a gente ia para as visitas domiciliares e em grupo, né? E às vezes não ia todo mundo, porque a PUC oferecia perua para a gente, ainda tinha essa vantagem. A PUC nos oferecia perua para levar os alunos para a atenção domiciliar. A perua nos dava uma segurança, ela ficava esperando a gente, né, na frente do domicílio, mas ia sempre uma auxiliar de enfermagem responsável pela visita e o docente da medicina e uma enfermeira. E aí eles começavam a convidar a gente a depender do tipo de paciente o que ele precisasse. E a fisioterapia ia na maioria dos casos, né? A gente ia na primeira visita, depois a gente marcava, porque a visita médica às vezes só voltava depois de 2, 3 meses, a depender do número de pacientes que tinham, né? E ou da necessidade do paciente, se ele precisava de controle mais a miúde, ia mais a miúde, mas a grande maioria era uma vez por mês, ou a cada 2 meses, ou até a cada 3 meses. Então, nos acamados. E a fisioterapia tentava ir semanalmente, ou pelo menos a cada 15 dias, nos casos mais graves, né, nos domicílios, para tentar tirá-los do leito o mais depressa possível. E então os docentes começaram a ver da medicina, né, a importância da fisioterapia para tirar logo o paciente do leito. E aí o paciente começava a participar lá do centro de saúde, já ia até lá, né, quando ele melhorava, a gente conseguia andador, fazia vaquinha entre os alunos, conseguia o andador, e aí o paciente já começava a participar lá no centro de saúde. E então, se eles sentiam necessidade da nutrição, já na outra visita chamavam a nutrição, ou avisavam a professora, que já levava o aluno junto com a fisioterapia, né? Assim ia a TO, assim iam todos os cursos participando. A gente via o paciente precisava da odonto, chamavam os alunos da odonto. E isso foi muito feliz, porque no começo nós tínhamos carga horária muito boa de estágio. A última reforma curricular foi drástica, né? Porque a PUC passou para uma carga horária muito diminuta de estágio. Nós passamos de 20 horas de estágio, essas 20 horas foram diluídas com aulas práticas, que era uma briga que eu tinha, que eles começassem a ter contato com a saúde coletiva antes de chegar no estágio, né?
mas isso foi feito de uma forma muito inadequada, porque para pôr essa carga horária no primeiro e no terceiro ano, eles tiraram do quinto. Então, o estágio ficou só com 6 horas aula, eu tinha que me virar em 35 para dar o estágio 2 horas e meia no dia, 3 horas, né, de estágio no dia, mas é 2 horas e meia relógio num dia e 3 horas aula no outro dia. Então, eles pegavam uma coisa muito fragmentada. As últimas turmas tiveram esse problema. Tinha o legal que eles iam para aula prática já no primeiro e terceiro ano, mas eles não podiam atuar, né? Só observavam pela norma da disciplina. E só no quinto ano, então, que eles podiam, de verdade, ter os pacientes e atendê-los, né? Então, não foi tão bom, até porque eu não encontrava todos os alunos, né, de todos os cursos e os docentes de cada curso. Como minha carga horária ficava muito diminuta, eu só pegava mesmo a medicina e a nutrição, que tinha um estágio de 40 horas, né, semanais. Mas das outras áreas também os estágios ficaram diminutos e a gente não se encontrava. Foi uma perda muito grande. Perdemos aquela reunião nos últimos anos, né, multidisciplinar, porque não coincidiam mais as cargas horárias, eu tinha muito pouco tempo, tinha que atuar, não dava para participar de muita reunião. Eu chamava o aluno que queria extracurricular para fazer algumas coisas no centro de saúde, mas já não tínhamos a condição que se tinha antes, né? Foi uma perda muito grande a última reforma curricular, me entristeceu muito. Na questão da interdisciplinaridade, como eu estava dizendo, né? Que foi essa vivência tão grande, infelizmente a gente foi perdendo muito, né? E a gente tinha os NASF, mas Campinas foi muito pobre em NASF. A compreensão da atuação do NASF era muito pobre. Então, a gente tinha o deslocamento de alguns profissionais de unidades diversas de saúde aí do SUS na cidade. Então, eles pegaram profissionais do centro de reabilitação, profissionais do Mário Gatti, do Ouro Verde, e punham para compor essa equipe de NASF única que teve por muitos anos aqui em Campinas. A equipe não dava conta, lógico, de muita coisa, porque era uma equipe única para uma cidade de 1 milhão e tanto de habitantes, e com uma compreensão muito limitada do que era o NASF. Eles não saíam de lá de dentro do núcleo, né? E recebiam muito pouca informação do que a gente mandava. Eu era a única fisioterapeuta atuante na cidade, nesse sentido, né, maior de atuação na unidade básica, levava muita coisa para eles, propunha coisas que eu achava que eles deveriam fazer para poder ajudar um pouco a cidade que não tinha a multidisciplinaridade atuando na unidade básica, né? E nossa reabilitação aqui em Campinas foi muito pobre por muitos anos, né? Depois de 90, principalmente, eu acho que a gente vai ficando com uma situação muito pobre aí de reabilitação, da própria fisioterapia, né, nos hospitais, uma visão muito fechada, né? Eu falo muito pela fisioterapia, mas eu acho até que das outras áreas custou do pessoal amadurecer e entender que a gente podia ter um papel maior de ajuda, de auxílio à população, né? Então ficava muito essa coisa ambulatorial, esperar a doença acontecer para depois tratar, né? E então isso me angustiava muito. E eu tentei lutar bastante, mas não havia abertura. No tempo do Toninho, até fui convidada para dirigir o Centro de Reabilitação de Sousas, mas infelizmente existia uma política lá muito fechada, que eu fiquei acho que talvez 20 dias ou um mês só na tentativa, porque uma política muito feia na reabilitação, os pacientes não chegavam, era em Sousas, era distante, os pacientes não chegavam, uma equipe imensa, multidisciplinar, contratada de vários profissionais que não atuavam, né? Não tinham pacientes para atender. E eu quis acabar com aquilo, porque eles nem sequer iam para o centro de reabilitação. A fisioterapia, particularmente, eu falo da minha área, isso aconteceu em todas,
Eles iam um dia da semana cada profissional. Trabalhavam um dia, ganhavam por 40 horas e todos os meus ex-alunos. Eu entrei lá, deixa burro. Achei que aquilo não tinha a ver. Isso estava acontecendo em todas as áreas, né? E estava acontecendo muito também nos hospitais, a fisioterapia nos hospitais deixando muito a desejar, sem visão nenhuma, né? De SUS, de proposta de SUS, né? De princípios, diretrizes, de toda, né? a, a base da nossa ideia com o SUS, muito deturpada na prática, né? Então, infelizmente, essa multidisciplinaridade começa a decair muito, né? Foi uma experiência muito rica minha, particularmente por estar dentro de uma unidade básica e ter tido a abertura dos docentes todos com visão de SUS. Mas eu acho que visões muito deturpadas do que é o SUS dentro do pós-Toninho, né? Uma visão muito deturpada aí do que seria a multidisciplinaridade. E então, os trabalhos deixando muito a desejar, infelizmente. Eu fui uma privilegiada. Eu acho que nós que atuamos nos centros de saúde escola da PUC fomos muito privilegiados nessa questão da multidisciplinaridade, com todas as nossas limitações também de cada um, mas tivemos momentos muito felizes. Agora, fora dessas 3 unidades básicas, eu acho que nem sempre essas vivências foram muito boas. Talvez algumas coisas pontuais em unidades básicas que tinham uma gestão melhor, né? Uma gestão com pessoas que compreendiam mais o que era o SUS, uma ID, né? Pessoas diferenciadas aí, uma Regina Gomes, pessoas que fizeram uma diferença, né? E tentaram trabalhar e mostrar para aquela equipe todo o potencial que o SUS tinha. Mas no geral, não era o que eu sentia, não. Muitos lugares não conheceram, não tiveram, né, uma gestão que defendesse com mais unhas e dentes a multidisciplinaridade.